dia. Bom dia. Bom dia. Opa. Pedrinho até agora não respondeu. Graça e paz. Muito bom. Nós vamos continuar nosso trecho aí com João, o apóstolo do amor, como é conhecido. Nós estamos aí mergulhando um pouco no seu evangelho, né? O evangelho segundo São João. Semana passada, a gente deu uma olhada num trecho muito, vamos dizer assim, de grande tensão. Jesus estava participando de um momento de julgamento. Nós vimos ali uma mulher que, segundo a lei, devia ser apedrejada por causa do pecado dela. Ela devia morrer. E nós vimos na mensagem da semana passada que, ao invés de receber a morte, ela recebeu vida. Ao invés de receber o julgamento, ela recebeu graça. Jesus foi forçado por seus opositores ali a se declarar sobre a situação. E o seu veredito foi: atire a pedra, mas faça isso aquele que não tem nenhum pecado. Pode atirar, mas tem que ser alguém que não tem nenhum pecado. O resultado da sentença foi que ninguém condenou a mulher. O resultado foi que Jesus falou para aquela mulher que ele também não a condenava e deu a ela uma orientação espiritual para a sua vida. Vá e não peque mais. Você foi livre da morte, mas vá e não peque mais. Após esse momento, João vai registrar que Jesus começa um novo estudo bíblico. É interessante a gente ler isso, porque diz que estava de madrugada, ele desceu do monte, ele estava indo para o templo. As primeiras orações no templo começavam bem de manhã, mas ele foi parado por um momento, participou dessa situação. O trecho da mulher diz que ela foi pega em flagrante adultério. Dá a entender para nós que tinha acontecido naquela madrugada, algo que estava sendo ali. A gente viu também que uma história mal contada, porque trouxeram só a mulher, o homem não estava presente. A Bíblia diz que teria que ter trazido os dois para julgamento. Ou o homem foi muito rápido, correu, ou o homem era alguém que tinha uma certa posição, ninguém queria tocar nele. Mas está ali aquela mulher, e Jesus então passa por todo esse processo, mas ao acabar aquilo, Jesus aproveita as pessoas que estão em volta e ele começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, a primeira coisa que ele diz depois desse momento todo é que eu sou a luz do mundo. Ele faz uma revelação de que ele é a luz. Lembremos que Jesus já havia se apresentado poucos capítulos atrás como eu sou o pão do céu. Agora ele diz: eu sou a luz do mundo. E a gente precisa entender que João tem um tema no evangelho dele. E o tema de João é mostrar que Jesus é Deus. Então João vai usar vários discursos de Jesus, aonde Jesus diz: eu sou. A expressão eu sou, para nós pode ser simplesmente o to be do inglês, que a gente não entende tanto, né? Pode ser só isso, mas para o judeu, o eu sou era muito interessante, porque era a maneira como Deus se apresentou lá para Moisés. Quando Deus se apresenta para Moisés lá na sarça ardente, lá em Êxodo, nós vamos ver que Moisés pergunta para Deus: escuta, qual é o seu nome? O Senhor está me mandando ir lá tirar o povo do Egito. O Senhor está me mandando ir lá falar com o seu povo que eles precisam ir comigo. Mas eu vou em nome de quem? E então Deus se revela a Moisés e diz para ele: diga que o eu sou enviou você. Então a expressão
eu sou, traduzida para nós, é o Javé de Israel, o Jeová. É um nome impronunciável. Javé, judeu não diz. O judeu, para escrever Jeová na Bíblia, quando ele vai transcrever, a Bíblia, ele pegava uma caneta especial de ouro para escrever a parte em que tinha o nome de Deus. Porque Deus ensinou a eles: não tome o meu nome em vão. Então, quando Jesus diz, e ele vai dizer várias vezes a expressão eu sou, o judeu sabe sobre o que Jesus está dizendo. E aqui acabou o problema, acabou aquela tensão do julgamento. Jesus começa a ensinar e a primeira expressão dele é: eu sou a luz do mundo. A ideia de João ao colocar isso é para que os leitores consigam desvendar que Jesus Cristo é Deus. Então, daqui por diante, nós vamos ver vários eu sou que Jesus falou a respeito de si mesmo. Vale recapitular com vocês que quando Jesus diz eu sou, ele está falando que ele tem o mesmo nome de Deus. Pense nisso. Então, toda vez que você ouve Jesus dizer eu sou isso, eu sou aquilo, o judeu sabe que Jesus está falando que ele tem o mesmo nome de Deus. Já que Deus se revelou assim, e já que Jesus assume para si, ele vai então dizer agora: eu sou a luz do mundo, quem me segue não entra e não andará em trevas. Vamos ler o texto de hoje? É em João, capítulo 8, do verso 12 até o verso 20. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 12 ao verso 20. O texto diz: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também, na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor dê a nós a graça de compreender a Tua palavra e que as verdades espirituais ensinadas aqui, elas sejam, ó Deus, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos aqui nesta manhã, para a vida daqueles que estão vendo de maneira remota este culto, que o Senhor nos assista por meio do Teu Espírito. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Então nós vamos ver aqui nesse texto que Jesus se revela, e ele revela que ele é a luz do mundo, que traz fim à escuridão. Ao dar testemunho de si mesmo, assim como Jesus já havia feito quando ele disse que ele era o pão da vida,
Ou se a gente andar um pouquinho para trás e chegar lá no capítulo 4 de João, na conversa que ele tem com a mulher samaritana, no poço, ele diz para aquela mulher, ele não diz para mais ninguém, ela pergunta, você é o Messias? Jesus diz, eu sou, eu que falo com você. Então nós vamos ver que João está trazendo para nós várias vezes Jesus se revelando, ou para algumas pessoas, ou em discursos no ambiente em que ele queria que aquelas pessoas soubessem. Jesus diz que é o pão, Jesus diz para a mulher que é o Messias, e agora Jesus diz para o grupo, eu sou a luz do mundo. Interessante que quando Jesus diz que ele é o pão, tem um contexto. Qual era o contexto? Ele havia acabado de multiplicar pães e peixes. As pessoas estavam atrás dele para comer mais pães e peixes. Jesus então revela a elas que elas precisam não do pão material desta vida, mas eles precisam do pão espiritual. E ele diz, eu sou esse pão. Quando Jesus se revela para a mulher, o que ele está pedindo para a mulher? Água. E a mulher tem água para dar, mas Jesus disse, se você quer mesmo dar água boa, eu te dou. E a água que eu te der, você jamais terá sede. E ali naquele ambiente, Jesus se revela para ela como aquele que é capaz de matar a sede, porque ele é o Messias. Não uma sede física, uma sede espiritual. E agora Jesus revela que ele é a luz do mundo em qual momento? Num momento de treva. Num momento pesado, num momento em que uma mulher ia morrer, num momento em que havia um julgamento, onde havia ali raiva, rancor, havia ali um princípio de assassinato. Eu nunca imaginei, e também não quero imaginar, uma pessoa que trabalhe, por exemplo, no corredor da morte. Já pensou? Uma pessoa que trabalha ali, que vai aplicar injeção em alguém que vai morrer. Imagina como é que é o ambiente de um momento de uma morte controlada. De alguém que está recebendo este veredito. Agora você vai morrer. E alguém tem que executar isso. Imagina o ambiente que é. Aqui Jesus estava saindo desse ambiente. E ele diz, eu preciso dizer para vocês quem eu sou. Eu sou a luz do mundo. Ele diz ser a luz do mundo no momento da grande treva, para que aquela mulher que ele tinha livrado da morte entendesse também quem ele era. Para que as pessoas que viram aquele momento entendessem quem ele era. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui, então, nesse texto, é que Jesus fala que há dois testemunhos disso. Ele dá o primeiro testemunho de que ele é luz, e depois ele diz, o meu Pai é que dá testemunho de que eu sou luz. Então, primeiro, o testemunho de Jesus. Parece claro aqui a relação que ele faz com a luz e trevas. Trevas aqui, irmãos, representam o ambiente onde o ser humano está inserido, cheio de pecado. Mas não é só o ambiente em que o ser humano está cheio de pecado, mas principalmente o coração humano. Jesus quer que os seus ouvintes entendam que o coração deles é que está em trevas. Não é só o lugar, não é só o ambiente, mas o que está dentro do coração. Veja que o ambiente que essa mulher foi pego é um ambiente estranho para ser um ambiente de adultério. Era uma festa religiosa. Não era um pancadão do funk. Não era uma festa de música sertaneja. Era um ambiente religioso. Embora algumas festas naquela época, os deuses pagãos, eram realmente um ambiente de extrema promiscuidade. Exemplo, a festa ao deus romano chamado Baco, que era o deus do vinho. Era uma festa regada à orgia. Era uma festa onde a promiscuidade era um meio de celebrar ao deus Baco. Mas
Não era esse o contexto das festas de Israel. Muito pelo contrário. As festas de Israel eram um convite à santidade. Quando Deus organizava uma festa, ele queria que as pessoas lembrassem quem ele era. E uma das coisas, quando ele chamou o povo no deserto, ele deu uma ordem ao povo: sede santos, porque eu sou santo. Eu brinco que é por isso que eu sou santista, eu obedeço a palavra de Deus. Os demais corintianos, são paulinos, palmeirenses não obedecem. Não, São Paulo é santo. Não. Sede santos, está bem claro. Então, sede santos é uma ordem. E o povo de Deus sabe que essa ordem era para ser obedecida. E as festas de Israel relembravam a relação de Deus com a santidade. Contudo, algumas pessoas não estavam na sintonia da santidade. Essa mulher, ela vai cometer o adultério. Você pode passar mais um minuto? Essa mulher, ela vai cometer o adultério no momento em que todas as pessoas estão voltadas para uma grande celebração a Deus. 7 dias de festa de tabernáculo tinha acabado naquele momento. As pessoas foram para Israel por um objetivo: vamos celebrar ao Senhor. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ia a festas em frente a igrejas católicas, chamadas quermesses. Não sei quantos já foram numa quermesse. Eu ouso dizer que em nenhum momento eu associava a quermesse como uma festa religiosa. Não tinha nada a ver, na minha perspectiva. Porque eu não era um católico devoto. E a festa, a quermesse que eu ia, não me parecia de maneira nenhuma uma festa santa. Meu interesse nas quermesses era, primeiro, dar muita risada dos que tentavam escalar o pau do céu. Era isso que eu ia ver lá. Quem não sabe, né, os mais novos, é um pau enorme que você passa seco nele e põe lá em cima uma bolsa cheia de dinheiro. Então a brincadeira é: você tem que escalar o pau de cera e pegar a bolsa, ela é sua, com o dinheiro que tiver. Eu nunca vi ninguém escalar o pau de cera. Mas eu vi muita gente tentar escalar, então era um motivo da gente ir na festa, para a gente dar risada de quem tentava. Eu não ia sujar minha roupa naquilo, porque eu sabia que não ia dar muito certo. Segunda coisa que eu ia para uma quermesse, eu queria beber vinho quente e quentão. Era isso que tinha na quermesse. Não era para beber Coca-Cola, gente. Era vinho quente e quentão. E vinho quente e quentão. Para quem já bebeu, e bebeu mais do que 2, 3 copos, como eu fazia com os meus amigos, era para a gente ficar bêbado. Porque essa era a ideia de ir numa festa religiosa. Ficar bêbado. Terceira coisa que eu buscava fazer numa quermesse, que a Letícia não me escute. Era mandar correio elegantes para as meninas da quermesse. Porque a ideia era galantear, era arrumar alguém, era ter, na linguagem moderna, ficar, não sei nem se é moderno isso. Era ficar com alguém, era ter um romance de um dia, de um momento. Então, parece que a quermesse não queria introduzir em mim nenhuma santidade. Eu não sei quem fez a festa quermesse, mas eu acho que a ideia não foi boa. Porque o que eu via ali era bebedeira, briga e promiscuidade. Se eu olho para as Escrituras, eu vejo Deus condenar essas 3 coisas. Deus condena o excesso da bebida alcoólica, a bebidice. Deus condena a briga e Deus condena a promiscuidade. Veja, uma festa cristã que induz ou dá meios para que as pessoas vivam em trevas.
Não era esse o objetivo da festa do tabernáculo. Mas aquela mulher que estava ali, ela estava em trevas. Não era só o que a festa oferecia, que podia trazer trevas, como na festa da quermesse. Mas era o meu coração. Eu ia para a festa, eu já estava em trevas. O meu coração era treva. E Jesus já tinha revelado isso para eles. Em Mateus 15, 18 e 19, Jesus diz assim: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. Então veja que aquela mulher que estava lá no ambiente de festa, ela foi para lá, mas ela estava em trevas. Aquilo que estava acontecendo ao redor dela, embora tivesse ali lampejos de luz, porque apontavam para Deus, não conseguiu tirar ela da treva que ela estava. E ao invés de ela ir para um ambiente de festa para cultuar, ela foi para um ambiente de festa para se prostituir, para viver na promiscuidade. Ela foi ter um caso extraconjugal. De novo, a gente não sabe se ela era solteira e saiu com alguém casado, se ela era casada e saiu com alguém solteiro, se ela era casada e o cara era casado. Não se sabe, mas se sabe que ela caiu num pecado. E o texto de Mateus 15 diz que ela caiu nesse pecado porque o coração dela já produzia aquilo, porque o coração dela estava em trevas. Paulo descreve esse momento da vida do ser humano de viver em trevas de uma outra maneira quando ele escreve lá em Efésios, capítulo 5, verso 8. Ele diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Veja que Paulo diz: vocês viveram no passado, vocês estavam nas trevas. Não, ele diz que você era treva. Aquela mulher com o coração corrompido estava desta maneira. Então, além do mundo estar sob o domínio das trevas, as trevas fazem parte da natureza do homem caído. Quando Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo, Ele está interessado em que as pessoas entendam que o único lugar que a pessoa pode sair das trevas que estão em volta, que estão dentro de si, é por meio dele. Por isso Jesus então veio e deu testemunho, revelando, por exemplo, uma profecia. Quando Isaías vai falar sobre Jesus, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. Isaías capítulo 9, verso 2. Jesus veio, e lá no Antigo Testamento já estavam apontando, dizendo: ele vem para viver num lugar de treva. E quem está em treva vai olhar para ele e vai ver um ambiente diferente. Vai ver luz. Deixe-me trazer uma analogia com a criação, para que a gente possa entender Jesus como a luz do mundo. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1 e descreve lá o mundo, o texto começa a dizer que o mundo estava em trevas. Deus, quando vai criar, Ele não começa a dizer: olha, não havia nada e eu criei do nada. Ele vai dizer ao contrário. Ele vai dizer que existia algo que estava em treva. Embora Ele criou tudo, o primeiro momento da criação de Deus é uma criação estranha para nós. Há uma palavra em hebraico para falar desse Gênesis capítulo 1, que eles usam, que é
Tohu Vavohu. Nome bonito, né? Tohu Vavohu. Que para o português, o que foi mais próximo é um caos absoluto. Sabe o que é um caos absoluto? Você já tem filho adolescente? É um quarto de filho adolescente. Brincadeira, crianças. Caos absoluto é uma desordem. É onde não tem absolutamente ordem em nada. Tudo está destruído, tudo está desorganizado. Então, quando ele olha assim e diz, olha, havia na face do abismo trevas e tudo era um caos absoluto. Qual é a ação de Deus ao ver tudo isso? Primeira palavra da criação, e disse Deus. Quem vai acertar ganha um bombom. Domingo que vem o Márcio vai trazer. E disse Deus, haja luz. Aí ficou mais fácil, dá lá na sua casa. E disse Deus, haja luz. A luz chegou para que o mundo começasse, dissipou as trevas. Agora, irmãos, o seu mundo está no caos. O seu coração é treva. Mas quando Cristo encontra as suas trevas e o seu caos, tudo está resolvido. Porque Ele é a luz do mundo. E o texto diz, que anda em mim, não anda mais em trevas. Então, quando nós encontramos Cristo, de fato, as trevas que há em nós, em volta de nós, já não tem poder sobre nós. Porque nós estamos na luz. O testemunho de Jesus sobre si mesmo tem como um alvo que os seus ouvintes vejam que uma mulher que estava em trevas foi encontrada, perdoada e orientada a andar na luz. E é isso que Cristo quer fazer com a chegada dele nas nossas vidas. Ele quer nos livrar das trevas que nós mesmos não temos condição de nos livrar. Não há luz própria em nós. Eu acho engraçado quando o pessoal mais espiritualista diz que você tem uma aura luminosa. Eu falo, gente, se você está vendo alguma aura luminosa em algum ser humano, você está vendo errado. Porque o ser humano está em trevas. Ele não tem aura luminosa. A gente não consegue ter em nós nenhum momento de luz. Porque a luz é de Cristo. É Deus quem traz a luz. O apóstolo Paulo menciona essa mudança que Cristo realiza em nós ao escrever lá para os Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 e 5, ele diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo está falando sobre a volta de Cristo. Ele está falando sobre a nossa necessidade de vigiar. E aí ele diz, vocês não vivem mais como quem vive à noite, às escondidas, fazendo as coisas às escondidas, andando como que se anda nas trevas. Não, agora vocês são filhos da luz. Agora vocês andam como que de dia. E vocês não podem ser apanhados de surpresa como um ladrão. Ele está dizendo que a volta de Jesus não vai pegar o crente fazendo algo de trevas, porque ele não há mais um ser de trevas. Cristo, ao discursar ali, eu sou a luz do mundo,
ele acaba sendo criticado por seus ouvintes. Ao invés deles ouvirem aquilo e procurarem a luz e verem o que Jesus fez com aquela mulher e entenderem a graça e o perdão de Deus, eles criticam Jesus. E a crítica a eles de Jesus é muito clara: você dá testemunho de si mesmo. Então Jesus diz: eu testemunho de mim mesmo, mas também o Pai testemunha de mim. E a segunda coisa que eu quero que você veja comigo nesse texto é o testemunho do Pai. Nós vimos o testemunho de Cristo. E o testemunho do Pai a gente pode analisar em várias frentes. Se a gente tivesse 2, 3 horas de culto e estudo bíblico, a gente podia pegar o Velho Testamento e começar a observar como Deus vai levantando Jesus no Velho Testamento e mostrando Jesus ao seu povo, para que quando Jesus chegasse, eles vissem. Mas a gente não tem 3 horas de culto, nosso tempo é apertado, nós precisamos terminar já. Então eu quero apresentar para vocês 2 testemunhos do Pai a respeito de Jesus. O primeiro está em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando Jesus está sendo batizado por João Batista e ele sai da água, acontece uma coisa muito interessante. Acontece a fala de um pai orgulhoso. Diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus está dizendo para os seus ouvintes ali: eu estou falando que eu sou a luz do mundo, estou dando testemunho de mim, vocês estão reclamando disso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não sou testemunho só, eu estou com outra testemunha que anda comigo, eu e ele andamos juntos. Mais à frente nós vamos ver, ele vai dizer: eu e ele somos um, e o nosso testemunho está em acordo. O nosso testemunho é de quem eu sou. E Jesus, então, eu lembro para vocês aqui então do batismo de Jesus, onde Deus diz, testemunhando a respeito de Jesus: eis, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Segundo o testemunho do Pai, a gente pode ver também em Mateus capítulo 17, no verso 5, quando Jesus se transfigura diante dos discípulos. E diz que depois desse momento, diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Então, de novo, o Pai quebra o silêncio e fala. A gente podia pegar aqui, irmãos, vários exemplos do encontro de Deus no Antigo Testamento quando ele fala com os homens. É muito interessante. Lá em Moisés, quando ele fala com Moisés. Lá no Monte Sinai, quando ele fala com o povo. E depois o povo fala com Moisés: não deixa ele falar com a gente, fala você com ele, porque a gente tem medo da voz de Deus. E depois quando Deus fala com os profetas, depois quando Deus fala com os sacerdotes, por fim, quando Deus fala com o povo na presença de Cristo. E se você olhar lá no Apocalipse, você vai ver a figura de novo, no fim de tudo, Deus falando de novo com o povo. E o que Deus tem a dizer para nós no testemunho de Jesus é: ele é o meu Filho, eu me agrado nele, ouçam o que ele está dizendo. Jesus vai dizer que os seus acusadores não entendem quem ele é de fato, porque não conhecem nem ele, nem o Pai que o enviou. E é interessante porque o texto diz que eles perguntam: quem é seu Pai? Realmente a gente
só vê você andando sozinho aqui, menino. Quem é seu pai? Jesus não está falando de José. Mas eles não entendem. Eu quero concluir nessa manhã pensando sobre essa questão de Cristo ser a luz do mundo e nos tirar das trevas. A ação de Jesus na cruz foi para tirar você e eu das trevas. A ação de Jesus na cruz é para iluminar as nossas vidas. É para trazer luz aonde só havia trevas e caos. Para que você jamais ande em trevas novamente. Assim como aquela mulher naquele julgamento foi livre da morte, Jesus na cruz nos livrou da morte e disse a cada um de nós: vá, não peque mais, ande de maneira diferente. Agora eu tenho luz para você andar, você não precisa andar nas trevas. Jesus veio para colocar o seu mundo pessoal e o meu mundo pessoal em organização. O coração do ser humano é um caos. A gente vive nas trevas e de nós só brota treva. Se alguém pudesse olhar nossa áurea sem Cristo, seria totalmente treva. Se alguém olhar para nós sem Jesus, é uma escuridão. Nós somos seres apagados. Essas trevas trazem problemas emocionais, espirituais, trazem desgraça à nossa vida. E Jesus veio para transformar. Com cada um que Jesus se encontra, Ele quer transformar o seu caos. Ele quer te tirar das trevas. Ele quer tirar o que as trevas produzem em você. Os pecados, as angústias, o medo, tudo isso Cristo quer tirar de nós. Então eu queria convidar você nessa manhã a olhar para dentro e se perguntar: será que eu estou em trevas? Será que o meu coração anda em trevas? Será que essas trevas ainda estão por aqui? Será que o meu mundo interior está um caos ainda? Talvez você ainda não tenha confiado em Cristo para ser a luz do teu mundo. Porque Ele não veio só para brilhar para o mundo todo, Ele veio para brilhar para cada indivíduo. As minhas trevas podem ser diferentes das suas. Da onde Cristo me tirou, da onde Cristo quer tirar cada um de nós. Então eu quero terminar com um convite. Convite Jesus para ser a luz da tua vida. Para mudar o teu coração. Para arrancar as trevas aonde ainda tem. Ele é poderoso para fazer isso. E é a missão dele. Fazer isso em cada um de nós. Porque Ele é a luz do mundo. E os que andam nele jamais andarão em trevas. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta palavra. O Senhor encontrou uma mulher que mesmo num ambiente religioso, ela estava em trevas. O coração dela produziu adultério. E quando as pessoas tentaram apedrejá-la, o Senhor foi a luz naquele lugar. O Senhor livrou as trevas de todos que estavam ali com a tua presença. Livrou também as trevas do coração daquela mulher. Deu a ela graça, perdão e uma oportunidade de nova vida.
Quando o Senhor me encontrou, eu tinha 17 anos. Eu estava em trevas. E o Senhor entrou e tirou as trevas. Quando o Senhor encontra o ser humano, as trevas são dissipadas. E nós estamos aqui, nesta manhã, orando ao Senhor. Vasculha os nossos corações. Quais são as trevas que insistem? Tem misericórdia de nós. Livra cada um das trevas que o coração produz. O ambiente, ó Deus, muitas vezes em que nós estamos, porque nós não podemos escolher, talvez o ambiente do trabalho, é um ambiente de trevas. Ou quando nós somos de uma família que não te conhece, às vezes as trevas estão ali, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor que seja luz. E que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado em nós. Tem misericórdia daqueles que hoje ouvem essa palavra, Senhor, ou que vão assisti-la em algum momento, e que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor e vivem em trevas. Alcança-os.